Olá pessoal, dando continuidade ao conteúdo da aula passada, hoje nós vamos falar um pouco sobre as soluções, tá? Então as soluções, ele é um conteúdo específico das dispersões. As soluções é um tipo de mistura em que seus componentes formam uma mistura homogênea, diferente, tanto da suspensão como a dispersão coloidal, e é a mais comum, a mais presente. Então a partir de agora vamos falar um pouco mais restrito sobre o estudo das soluções. E hoje vamos adentrar um pouco sobre o estudo das concentrações, ou seja, como quantificar a quantidade soluta em uma solução. Então, partindo daqui, nós vamos falar um pouco sobre as soluções líquidas. Por quê? Porque as soluções líquidas são as mais comuns. Como eu já tinha falado anteriormente, as soluções elas podem ser sólidas, líquidas ou gasosas. Mas as líquidas elas são as mais comuns, como também são as mais cobradas, tá? Em que exige mais cálculos, tá bom? Para quantificar essas soluções. Então vamos falar mais referente às soluções líquidas. Então, pessoal, quando se fala em solução na química, vem junto com ela a palavra concentrações. Então, concentração. O que é concentração? A concentração é a relação entre a quantidade de soluto com a quantidade de solvente ou solução. Como eu falei até anteriormente, né, esse ano, vocês vão aprender muito a quantificar. Então, a concentração nada mais é que a quantificação da quantidade de soluto ou solvente, né, em uma solução. Então, quantificar, a partir de agora, a gente vai quantificar a quantidade de soluto em uma solução. É basicamente isso. Então, sempre quando falar em concentração, né, vem na cabeça cálculos, unidades de medidas, e é justamente isso que a gente vai fazer. De cara já vem falando um pouco sobre os componentes, né? Que é o soluto e o solvente. Então, a solução é a junção desses componentes juntos, soluto e solvente, tá? Soluto será o que vai se dissolver, o exemplo do sal, açúcar, e o solvente é o que vai dissolver, que é a água. A água é considerada como solvente universal, porque ela dissolve quase tudo, tá? Eu falo quase porque pode existir soluto que não dissolve. Matéria orgânica é um exemplo disso. Mas uma grande quantidade de soluto consegue a água consegue dissolver. Então, pessoal, por isso que é chamado de solvente universal, porque a água tem esse grande poder de solvatar. Nós temos aqui os tipos de concentrações. As concentrações elas podem variar. Isso vai depender muito das unidades. Tá? Então, mudando a unidade, pode ser que haja uma mudança de concentração, do tipo de concentração. Então, a concentração, a diferença é basicamente as unidades, tá bom? Mas existem algumas. Aí eu vou trazer aqui para vocês uns exemplos que a gente vai trabalhar ao longo das aulas. Então, nós temos aqui ó, a concentração em massa, tá? Ela é a concentração mais comum. Em alguns livros e sites é chamada de concentração normal ou concentração comum mesmo, tá? Então essa aqui é a concentração em massa, ela é comum. Por quê? Porque é algo que pode ser medido, que é a massa. Nós temos aqui a fração em porcentagem em massa, tá? Tanto pode ser como fração como porcentagem em massa, que pode ser em massa-massa ou em volume-volume. Nós temos aqui parte por milhão, que é o chamado ppm. Nós temos aqui parte por bilhão, que é chamado ppb. Nós temos também concentração em quantidade de matéria. Essa aqui ela é a mais conhecida da química, ou chamada de molaridade. Nós temos aqui também a molalidade. E para finalizar, fração em quantidade de matéria, ou fração molar, como é muito chamado. Então, essas aqui são os tipos de concentrações. O que diferencia muito eles é justamente, como eu já falei, as unidades. Nós vamos ao longo das aulas, vocês ao longo das aulas vão ver todos esses tipos de concentrações. Mas, a princípio, tá? Nessa primeira aula, vocês irão ver concentração em massa. Como eu falei, ela é a mais comum de todas, justamente por ser em massa, algo que pode ser medido através de uma balança. Então, a concentração em massa é a primeira que é estudada. O que é a concentração em massa? A concentração em massa de um soluto numa solução é a relação entre a massa do soluto e o volume da solução. Então, vai seguir uma relação de massa do soluto e volume da solução. Concentração em massa, por exemplo,
Um grande exemplo que a gente tem é o do suco, aquele suco de pacote. Então, aquele suco vem uma quantidade de massa em que é dito que tem que ser feito um determinado volume de água. Por exemplo, 20 gramas de suco tem lá, né, no pacotezinho para ser feito em 1 litro. Então, ali já vai dando essa restrição, né? Uma quantidade ideal de água que tem que ser usada para dissolver aquela quantidade de suco. Então, quando se mistura o suco com água, ali se tem uma solução. Se mistura bem, bem misturadozinho, vai ter uma solução. Então, o 20 gramas de suco e 1 litro de água, então isso nada mais é do que uma solução, em que ali já vai dizendo a concentração ideal. Então, é um grande exemplo, né, de concentração em massa, né, o próprio sal na água. Então, um grande exemplo de concentração em massa. Para calcular a concentração em massa, ela é bem simples, né? Tem uma formulazinha bem leve, né, para começar, tá bom? Que é o seguinte: concentração em massa é a massa do soluto sobre o volume da solução. Só isso. Então, se você tem lá 1 litro de água e você vai adicionar o sal, mede a massa do sal, ou muitas vezes alguns problemas já atrasam, tá bom? 20 gramas de sal. Então, vai ser 20 gramas por litro. E acabou. Então, essa é a concentração comum, ou seja, concentração em massa, tá bom? Mas muita atenção às unidades. As unidades é muito importante no estudo das concentrações. As unidades têm que saber diferenciar cada uma delas. Por quê? Porque na concentração em massa, a massa do soluto tem que ser em grama. Se for em quilo, já é outra coisa. Tem que ser em grama. Tá? Se a questão vier trazendo a massa em quilo ou em miligramas, tem que se transformar para grama. E o volume da solução tem que ser em litro. Somente em litro. Se vier em ml, tem que transformar. Tá bom? Então, sempre é isso. Se pede concentração em massa, a massa do soluto tem que ser em grama. E o volume da solução tem que ser em litro. Consequentemente, a concentração, tá? A concentração do soluto tem que ser o quê? Tem que ser em gramas por litro, né? Que é uma consequência da divisão. Então, sempre isso, pessoal. É importante notar, saber qual unidade vai usar, para que se possa fazer a conversão caso seja possível, seja pedido, tá bom? Então, a princípio, bem simples. No próximo vídeo eu vou trazer exemplos resolvidos para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Até o próximo vídeo. Então, pessoal, na aula de hoje vamos falar sobre concentração em massa, certo? Então, a concentração mais comum, como já foi falado, tá? Como definição, concentração em massa é um soluto numa solução, é a relação entre a massa do soluto e o volume da solução. Então, essa relação, né, é a concentração em massa. Então, vamos aprender a quantificar, tá, o soluto de acordo com o volume da solução ou do solvente. Então, essa é a concentração em massa, muito comum mesmo no dia a dia. Um grande exemplo é aqueles suco de pacote, né? Aquele suco vem uma quantidade, uma massa de suco para ser feito uma quantidade em litro, digamos 1 litro de água. Então, quando se mistura o suco com a água, então vai ter lá, se a quantidade de suco, a massa do suco for 20 gramas, se foi feito para 1 litro, então no final terá uma solução, 20 gramas por litro. Então, esse 20 gramas por litro é uma solução, que eles consideram como uma solução ideal, né? Eles colocam até no próprio pacote do suco. Então, esse é um exemplo de concentração, né? Concentração em massa, porque já vem a quantidade de massa medido no próprio pacote. Para se calcular, né, é algo bem simples, é uma fórmula bem simples para começar, tá bom? Que diz o seguinte, que a concentração em massa é igual à massa do soluto sobre o volume da solução. Somente isso. Então, através de uma simples divisão, pode-se encontrar a concentração. Existem questões, cálculos, em que dá a solução e tem que encontrar a massa. Outros dão o volume e a massa para encontrar a concentração, ou concentração em massa para encontrar o volume. Então, é sempre assim, dois valores para encontrar o terceiro valor. Pessoal, com relação às unidades, tá bom? A unidade padrão para concentração em massa é a seguinte: a massa do soluto, na grande maioria,
vem em grama. E o volume da solução em litro, tá? Na grande maioria dos casos. E a concentração, consequentemente, em grama por litro, porque é o resultado da divisão. Em alguns exemplos, mas isso aí bem mais raro, pode vir, por exemplo, ao invés de litro, pode ser um ml ou um centímetro cúbico, pode vir. Mas na grande maioria das questões se vê em grama por litro, porque é o que é considerado padrão, tá certo? Então, no próximo vídeo, vou trazer para vocês exemplos, tá bom? Resolvido de como calcular a concentração em massa, tá? Nas soluções, tá ok? Então, até o próximo vídeo.